facções, terrorismo, para a gente entender melhor sobre essa reação, principalmente dos militares lá dos Estados Unidos, a classificação do PCC e do CV como terroristas. A gente vai receber a advogada especialista em Direito Internacional, a Luciana Gaston. Luciana, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. A gente trouxe diversos pontos aqui dessa história toda e, inclusive, falando de operação no Rio de Janeiro contra um outro grupo faccionado muito importante, como a Mirelle estava trazendo para a gente tentar entender se são grupos terroristas mesmo, se não são, e se isso que aconteceu agora em relação aos Estados Unidos vai ajudar o Brasil, porque é o que mais nos interessa como brasileiros. Esse olhar dos Estados Unidos para o Brasil vai ajudar o Brasil a combater as facções? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia audiência do Metrópolis. Nós temos uma situação muito complicada que é relacionada à soberania nacional. Nós temos uma classificação que, a meu ver, não é muito correta quando coloca essas facções como sendo organizações terroristas. O terrorista em si, ele tem um foco muito específico em determinada coletividade, grupo de pessoas. Enquanto as facções, ao contrário, elas têm um foco no quê? No tráfico internacional de drogas, compra e venda ilegal de armamento pesado. E eu entendo que essas facções estariam classificadas como milícias, não como terroristas. No entanto, o que a gente tem? A gente já teve aí uma os primeiros dias, os primeiros momentos dessa classificação toda, que, a meu ver, eu não entendo como sendo uma classificação muito boa para o Brasil. Por quê? Abre-se espaço para que, a qualquer momento, o Brasil possa sofrer qualquer tipo de sanção dentro do território nacional, como aconteceu na Venezuela, como já aconteceu em outros países, vindo de onde? Dos Estados Unidos. Nós temos hoje, como foi muito bem colocado pela Mirelle, várias facções que são ramificações do PCC e do Comando Vermelho, que não foram classificadas e que hoje possuem armamentos extremamente pesados que nem sequer o Exército, as Forças Armadas brasileiras têm. Semana passada foi divulgada a imagem de uma pessoa com uma arma que é extremamente potente e que as nossas Forças Armadas não têm. Eu acredito que nós teremos impactos muito severos no quê? No nosso mercado interno, econômico-financeiro, porque hoje nós já estamos sofrendo com problemas oriundos da guerra entre Rússia e Ucrânia na compra de insumos. Nós tivemos uma oscilação do dólar depois da decretação dessa medida, lá do dia 28 de maio, que entrou em vigor na última sexta-feira, que subiu muito, houve uma variação muito pesada. E isso vai impactar na economia nacional, que já vem passando por problemas internos. Eu não consigo ver, num primeiro momento, uma reação muito efetiva, porque imagine você, se houver uma ação militar norte-americana em território nacional para combater o narcotráfico, ela vai invadir, por exemplo, o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde a gente tem inúmeras, milhares de pessoas vivendo naquele território. Então, o risco de ser colocado pessoas civis em risco é muito grande. Então, nós temos que aguardar os próximos momentos. A gente sabe que eles já estão de olho no Brasil faz muito tempo. Não só o Brasil foi classificado como um país que oferta risco por ter grupos terroristas, mas o foco desses grupos, dessas milícias, é o narcotráfico, né? A gente sabe que hoje tem muita atuação já do PCC nos Estados Unidos, na Europa. A gente verifica aí os últimos mandados de prisão contra influencers que foram requisitados pela Polícia Federal. Eles passaram pela Itália, então a gente já tem informações de que há uma investigação sendo feita dentro do território italiano, no que diz a atuação dessas organizações, mas num primeiro momento eu não vejo como uma classificação correta de milícias serem classificados como terroristas, e sim, pode, no caso do PCC em específico, ser classificado como máfia. O Comando Vermelho precisa ser analisado um pouquinho melhor, mas eu não vejo grandes benefícios para o Brasil, infelizmente. Luciana, e sobre o Brasil no combate a essas facções? A gente, no ano passado, tem a primeira fase da Operação Carbono Oculto, que é contra o PCC, da Polícia Federal, principalmente em São Paulo, que busca o rastro do dinheiro, o financiamento do PCC, uma das formas de financiamento, colocando ali Faria Lima numa função importante, né, o mercado representado pela Faria Lima, pelas fintechs que ali
foram muito utilizadas inclusive para lavagem de dinheiro do PCC, e os postos de combustíveis, que já era até, quem vive ali em São Paulo, é uma informação que já circulava, mas com a operação da Polícia Federal isso fica concretizado. Depois tem a Operação Contenção das polícias civil e militar no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Foi a operação mais violenta da história do Rio de Janeiro, com mais de 120 pessoas mortas, 5 policiais e diversas pessoas ali ligadas ao Comando Vermelho dentro da comunidade. Aquelas imagens terríveis dos corpos empilhados, que foram imagens que circularam internacionalmente, né, para fora do Brasil. São 2 grandes operações de combate às facções mais importantes, inclusive que agora são reconhecidas como terroristas pelos Estados Unidos, mas totalmente diferentes. Uma para o sufocamento do dinheiro e a outra para tentar diminuir ali fisicamente a atuação dessa outra grande facção. O Brasil tem demorado muito ao longo de diversos anos, diversos governos, a olhar com tanta atenção, a atenção que precisa para essas facções. É por isso mesmo que a gente chega também nesse momento dos Estados Unidos olhando e querendo atuar em relação a isso, talvez até entendendo que o Brasil não está conseguindo fazer isso sozinho. Nós não podemos esquecer que nós estamos em ano de eleições para o chefe do executivo, eleições presidenciais. Uma das principais pautas que estão sendo abordadas por todos os candidatos, seja pelos candidatos de direita, seja pelos candidatos de esquerda, é justamente a questão segurança pública. Nós tivemos aí, estamos no final do Lula 3, né? E o que alguns especialistas apontam que durante esse governo nós tivemos sim um aumento crescente de forma absurda no que concerne a questões de segurança. Seria hoje como enxugar gelo, porque houve essas operações. Aqui em São Paulo a gente vê diariamente operações sendo deflagradas para busca e apreensão desde ativos financeiros, captura de pessoas ligadas ao crime organizado, e isso nunca termina. Por quê? O PCC é extremamente organizado, o Comando Vermelho também, são empresas a serviço do crime. Então, eles, como numa empresa, você tem lá o seu manager, o seu CEO, se essa pessoa é demitida, é capturada, automaticamente já tem um sucessor preparado para assumir essa posição. O governo brasileiro demorou muito para tomar ações, até no que diz controle de fronteiras. Nós temos, um país extremamente extenso, é quase que impossível controlar todas as nossas fronteiras, mas em estados específicos, como o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, onde o crime organizado está sediado e tem uma maior atuação, a gente percebe que não tem muito o que se fazer nesse momento. O que precisa é uma reestruturação interna das nossas polícias estaduais, federais, uma investigação maior, um controle maior das nossas fronteiras, no sentido de minimizar o quê? A entrada de novos armamentos e tentar controlar o tráfico de drogas. Eu acho que há uma falha, sim, a minha opinião pessoal, por parte dos últimos governos na questão segurança pública. E aí vem agora, a gente teve a saída do Flávio Bolsonaro, que dizem que foi o start, quando ele esteve com o presidente Trump, conversou com o Rubio e com o vice-presidente, e que logo na sequência houve essa classificação do PCC, do Comando Vermelho, como grupos terroristas. No entanto, não adianta classificar e a gente não conseguir dar conta disso internamente. Então, assim, a gente precisa de planos efetivos voltados para a segurança pública, porque quando se fala nessas operações, como aconteceu no Rio de Janeiro, perdemos 5 policiais e lá 120 pessoas, que muitos deles eram criminosos, mas e os civis? Nós não podemos colocar em risco os civis. E onde estão sediados, a sede do crime organizado, os QGs, estão no meio de comunidades, que é o entorno, nós temos o quê? Pessoas comuns, mulheres, crianças, pessoas de extrema vulnerabilidade. Então, é um problema que, a meu ver, precisa de um projeto muito grande de segurança pública, que vai demorar muitos anos ainda para ser implementado, e
E corre-se o risco de acontecer como aconteceu na Itália, onde tivemos Operação Mãos Brancas, que no final acabou em pizza, não conseguiram controlar o crime organizado, e hoje nós temos o quê? O PCC dentro do território italiano, justamente com as máfias que lá estão. Então, a situação é realmente extremamente caótica, e precisamos armar melhor as nossas polícias civis, militares e a própria Polícia Federal. Luciana, não posso perder a oportunidade de você estar aqui para a gente encerrar e eu te perguntar uma coisa parecida com o que a gente está perguntando na nossa enquete aqui no nosso canal do YouTube, que é sobre Copa, mas é que o país, um dos países, né, que vai sediar a Copa do Mundo, Estados Unidos, está em guerra contra o Irã. Tá tentando sair aí, mas não consegue, tá tentando terminar com a guerra e não consegue. E a gente está perguntando se essa questão toda da guerra pode atrapalhar a Copa. E eu queria aproveitar o seu conhecimento de direito internacional para te perguntar como é que está a comunidade internacional em relação a isso, né? Logo quando a guerra começou, há mais de 3 meses, tinha já um medo, uma expectativa de poder ter células terroristas atuando em grandes eventos mundiais, como, por exemplo, uma Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, já que e o Irã está muito distante geograficamente dos Estados Unidos, não consegue fazer esse revide diretamente, né, no território americano. Como que tá, pelo que você vem acompanhando, com a expectativa para a Copa do Mundo e se isso pode prejudicar a Copa, se a guerra no Golfo Pérsico pode prejudicar a Copa de alguma forma? Olha, eu acho que a primeira situação que coloca os Estados Unidos numa situação crítica foi a própria negativa de vistos para a seleção do Irã, que hoje está no México aguardando uma posição, né, do governo americano se poderão ou não jogar em território americano caso consiga ultrapassar aí as fases da Copa do Mundo. É inegável, como acontece aqui no Brasil. Eu estive recentemente em Portugal, no Fórum de Lisboa, e eu peguei um táxi e o motorista do táxi era o quê? Era iraniano. E eu conversei com ele a respeito, falei, e aí, a Copa do Mundo, o que você pensa? E ele mostrou consternação. Ele falou, olha, os conflitos que tem entre um país e outro não significa que nós, cidadãos comuns, não podemos assistir à Copa do Mundo, não podemos ter a nossa seleção participando. E a gente sabe, como já aconteceu lá atrás, no 11 de setembro, onde nós tínhamos terroristas no território americano, como o brasileiro, é extenso. E a gente sabe que lá dentro tem, sim, pessoas que podem efetivamente fazer parte integrante de um grupo terrorista que pode colocar em segurança os próprios cidadãos que lá estarão das mais diversas nações. O que nós precisamos pensar é que os Estados Unidos, por ser uma grande potência, que tem todo um amparato na questão de controle de segurança interna do país, estar monitorando esses possíveis células terroristas. Agora, seria muito pessimista falar pode acontecer um atentado terrorista? Eu acho que talvez isso não deva estar sendo colocado em xeque, mas a gente não tem como controlar. Agora, que as pessoas dentro do próprio território americano estão inseguras, então eu tenho clientes lá, e brasileiros e norte-americanos que falaram, não vou me aproximar dos locais de jogos porque eu não me sinto segura. Então, há esse impacto, né? E a gente vê que esse tema é um tema que a gente precisa ser olhado com muito cuidado. A gente tem a questão da multilateralidade que vem sido defendido, a gente tem questões geopolíticas muito complexas e que acabam impactando nesses conflitos que envolvem Oriente Médio, Estados Unidos e a própria segurança dos norte-americanos e cidadãos que lá estarão para a Copa do Mundo. Então nós temos que aguardar, a gente tem uma expectativa muito boa de que ocorra tudo da forma melhor possível, que o Brasil seja campeão, traga o Hexa, mas a gente tem que se preocupar principalmente com a segurança dos cidadãos. Eu, particularmente, não me sentiria confortável ir num jogo onde tivesse muita concentração de pessoas, se não tivesse segurança garantida por parte lá dos agentes norte-americanos. Tem estádio que cabem 80 mil pessoas, né? É um público realmente gigante, massivo, né? Lá no México, que também está com problemas de segurança, preocupado com isso tudo, tem estádio que cabem 100 mil pessoas, né? Desses estádios das Copas passadas, que foram históricas, inclusive, para o Brasil, né? A Copa de 70, mas que realmente preocupa. E nos Estados Unidos ainda tem a questão do ICE, né, Luciana, que é um outro ponto aí que, claro, deixa o turista muito preocupado, já que o ICE recentemente matou americanos
buscando combater ali questões imigratórias, mas matou americanos. Então, tá todo mundo bastante temeroso, com certeza. Além dos preços abusivos e tudo mais. Luciana Gaston, especialista em direito internacional, esteve com a gente para falar sobre essas questões todas envolvendo os Estados Unidos, Brasil e também, claro, a Copa do Mundo. Obrigada, Luciana, foi ótimo. Volte sempre. Obrigada, bom dia. Bom dia. Muito obrigada. E a gente